Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 8, versículos do 14 até o 21. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Hoje nós vemos que o que está em jogo aqui é muito mais do que a falta de recursos pelos discípulos terem apenas um pão. Nós vemos que Jesus pergunta para eles de forma a repreendê-los, para questionar a maneira deles enxergarem como que a vida com Deus ela é sustentada. Deus provê os recursos necessários, Ele nos sustenta, nos guia, nunca nos abandona, nem jamais nos decepciona. Porém, existe um recurso espiritual e emocional também, que Deus ele não pode interferir, porque senão ele estaria quebrando o seu princípio da liberdade. E esse princípio que ele não pode interferir é da influência. Deus ele nos influencia quando nós permitimos, mas ele tem de certa forma nos alertado para que nós não deixemos ser influenciados pelos outros. Aqui, quando Jesus fala para eles tomarem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus, é justamente isso. Tomar cuidado com a influência que eles tinham, tanto de levar os discípulos a uma apostasia, um abandono da fé, como também de influenciar outras pessoas para tirarem eles de cena na missão que tinha proposto para eles. Então, esse evangelho hoje vem nos ensinar que Deus escolheu confiar em nós, nos alertar, para que nós possamos estar atentos às influências que são os meios que conduzem a nossa mente a agir de maneira totalmente contrária a Deus. Por isso, Deus, Ele deseja que estejamos atentos, quer que nós permitamos que Ele nos influencie para que as nossas ações sejam coerentes com a vontade dEle. Dessa forma, nós precisamos estar atentos e precisamos confiar verdadeiramente na provisão de Deus, que os recursos físicos necessários para você atuar, Ele vai prover, Ele proverá. Porém, você precisa estar atento a um inimigo maior do que Herodes e maior do que os fariseus, o inimigo do medo, aquela semente que influencia os seus pensamentos e faz com que você pense que esses pensamentos negativos e ruins são seus, a fim de que você ache que você é o problema, que a sua mente tem um problema e você nunca lute contra isso. Deus nos alerta hoje a tomar cuidado com todo e qualquer tipo de influência, principalmente do medo, porque ela vai se enraizando em nós, nos contaminando, fazendo-nos achar que nós temos um problema que não é solucionável, sendo que a palavra de Deus nos diz que nós, porém, temos os pensamentos de Cristo. E dessa forma, cabe a nós vivermos com o pensamento de Cristo, crendo que Ele fará o extraordinário, dependendo do nosso ordinário, Ele fará tudo aquilo que nós confiamos a Ele, porque Ele é quem nos guia, nos governa e nos protege. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Quero te deixar um alerta. Preste atenção em quem tem influenciado você, até mesmo sem palavras, porque as pessoas ao nosso ambiente influenciam a nossa vida. E nós, como cristãos, cristãs, devemos ser quem mais influencia, cativando e trazendo cada vez mais pessoas para perto do reino de Deus e do estilo de viver de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu desejo que a graça de Deus te fortaleça e te deixe atento às influências negativas do mal e que ela te acompanhe e te proteja. Um forte abraço em você e até mais!